No sexto dia de buscas por Paulo Cupertino, o apelo de um parente. Que a gente quer que ele se entregue, porque para não acontecer nada para ele. Testemunhas afirmam, Paulo não está longe. Eu atendi ele, dei bom dia, ele desceu, abasteceu, ele ficou do lado, só que eu ainda quis brincar com ele. Eu falei, ó, eu ia falar assim pra ele, tu fica ligeiro, senão a polícia vai te pegar aí achando que você é o que matou o pessoal aí. Mas só que eu não brinquei. Um dia após as mortes, a imagem de um posto de combustíveis coloca novos elementos na fuga do assassino. Dia 10 de junho. Para Isabela, ainda era difícil acreditar que horas antes, o namorado e os pais foram mortos pelo pai dela. Ao mesmo tempo, neste posto de gasolina, uma irmã de Paulo chegava para abastecer. Ela pagou o combustível com o cartão de crédito de Paulo. Naquela altura, Paulo já estava se escondendo da polícia. Esse posto de gasolina fica a cerca de 4 quilômetros de distância do bairro onde a Vanessa mora com a filha Isabela. Então, de acordo com a investigação, faz parte do trajeto que era feito por Paulo e também pela família. A polícia não descarta que a irmã dele tenha abastecido o carro aqui neste posto de gasolina a pedido do Paulo. Até porque ela usou o cartão de crédito dele para fazer o pagamento de cerca de R$ 200, de acordo com a investigação. Então, isso aconteceu um dia depois do crime. No dia 9, ele cometeu o crime, matou o ator e os pais do ator. E no dia 10, a irmã dele veio abastecer o carro preto aqui neste posto de gasolina. Naquela altura, de acordo com o delegado, o Paulo já estava escondido, pois desde o dia 9, no domingo mesmo, os policiais já estavam atrás dele. Tanto que o irmão dele, o Joel, chegou a mandar aquela mensagem de texto, dizendo para o Paulo que a polícia estava atrás dele, que tinha ido, inclusive, na casa da mãe do Paulo. Por isso, ele não podia sair de casa de nenhuma forma. Então, a polícia acredita sim que ele tenha pedido para um familiar, para essa irmã, vir até aqui, esse posto de gasolina, abastecer o carro. Até porque, naquela manhã de segunda-feira, quando a irmã dele esteve aqui, a foto de Paulo já tinha sido espalhada, tanto pelas redes sociais como pela televisão. Então já era um rosto conhecido. Agora a polícia quer conversar com essa irmã para saber em qual circunstância ela veio aqui. Mas tudo indica sim que foi a pedido de Paulo. Agora, uma nova informação também veio aqui desse posto de gasolina. Nós conversamos com um frentista que afirma que na quarta-feira, dia 12 de junho, Paulo teria vindo até esse posto de gasolina também abastecer um carro. Ele já passou essas informações para a polícia vai tentar identificar pelas câmeras de segurança se realmente foi Paulo quem esteve aqui na quarta-feira. Mas o frentista não consegue afirmar 100%, mas diz que a pessoa era muito parecida com Paulo e que abasteceu o carro aqui na quarta-feira. Então, se a irmã dele veio na segunda e ele teria vindo na quarta, a grande possibilidade de Paulo estar escondido aqui pelo bairro. É uma avenida bem movimentada aqui da região da Zona Sul de São Paulo, um bairro próximo, um bairro vizinho ao local onde o Paulo, a mãe dele, também a Vanessa com a Isabela, moram na Zona Sul de São Paulo. A polícia tenta fechar o cerco. Sabe sim que ele passou por aqui. Agora, com essa nova informação no posto de gasolina, não se descarta que Paulo esteja ainda mais próximo. Não, o cartão dele, na verdade, eu nem olhei o nome. Eu achei parecido com o rosto. Ah, tá. Você não chegou a olhar como que pagou? Então você nem sabe se era mesmo? Não tenho certeza. Entendi. Você lembra que horas foi que essa pessoa veio que você achou parecer? Não lembro. Sei que eu abasteci, uma pessoa parecida com ele. Uma parente de Paulo, que não quer ser identificada, diz que a família espera que Paulo se entregue o quanto antes. Ele errou, só que ele tem o direito de perdão. Todo mundo tem direito de perdão. E se ele morrer assim, ele não vai ser perdoado. Então ele tem direito de ficar lá, pagar o que ele deve, se explicar, entendeu? E pedir perdão para Deus, entendeu? E se arrepender do que ele fez. Segundo a família, Isabela não costumava frequentar a casa da avó paterna. Como Vanessa era amante de Paulo, a família não tinha muito contato com ela.
Ele falava tinha ciúmes da Isabela, ela não queria esse namoro? Porque era outro relacionamento que ele não trazia, que ele não contava. Ah, então vocês não tinham contato, vocês tinham contato com a Quitéria? Isso, a Quitéria vinha aqui, os filhos dela, mas essa menina aí não vinha. Eu conheci ela uma vez que eu vi ela lá em cima. Aí o empregado dele falou, é filha do seu irmão. Aí eu abracei ela, beijei, falei, vai lá na minha casa qualquer dia, mas ela nunca veio. Então ele nem chegou a falar desse namorado dela? Não nada. A gente não sabia de nada. A mãe do Paulo não tinha contato nem com a Vanessa e nem com a Isabela. Por quê? A Vanessa até relatou isso para o Bate, de que ela era amante do Paulo. Então, somente a esposa atual dele vinha aqui na casa da mãe do Paulo com os filhos dele. Portanto, a família dele não tinha muito contato com a Isabela. Então, eles afirmam que não sabiam que o Paulo não aprovava o relacionamento e nem mesmo que a Isabela estava namorando o Rafael, o ator. Então, por isso, a família foi pega de surpresa. Inclusive, quando o Paulo vinha aqui na casa da mãe, ele trazia apenas os filhos que tem com a atual mulher. Então, eles não tinham contato com a família dele por parte da Vanessa. A família, sim, a mãe e as irmãs que moram aqui na casa. Elas contam que a última vez que viram o Paulo foi no domingo, no dia do crime. Que, por volta do meio-dia, ele veio aqui na casa como de costume. Ele queria visitar a mãe, até porque ela é uma aposentada, uma idosa, que tem problemas de saúde. Então, ele veio fazer uma visita. Mas, como ela havia passado mal durante a manhã, ela precisou ser levada ao hospital. Então, ela não estava aqui quando Paulo chegou. Ele foi informado pela irmã de que a mãe tinha passado mal, então Paulo se despediu. Ele estava apenas com um dos filhos no carro, disse para ela que voltaria mais tarde. Então, Paulo saiu daqui por volta de 12h30, mais ou menos, dizendo que iria para casa. Depois disso, elas não tiveram mais notícias. Só souberam que de fato havia acontecido quando naquele mesmo dia, por volta de 2h30 da tarde, ou seja, cerca de 1 hora depois dos assassinatos, policiais vieram até a casa, perguntando por ele, querendo saber onde ele estava. A família foi pega de surpresa, diz que de lá para cá não teve mais contato com o Paulo, que aliás gostaria muito que ele se entregasse. A família tem medo de que Paulo possa morrer na rua. Aí depois aconteceu isso daí, aí quando foi 2 e pouco a polícia veio aqui, aí eu falei que não morava, que eu não sabia o que estava acontecendo, eles não falaram nada, aí veio outra mulher e falou, aí foi vindo e falando, aí caiu a ficha. As irmãs de Paulo tentam consolar a mãe do foragido, que está sob medicamentos. É uma tragédia, está todo mundo sofrendo aqui. Em outro endereço, encontramos a casa da mãe de criação de Paulo. Foi ali que ele foi visto por muitas vezes antes do crime acontecer. A suspeita era de que Paulo Madureira estivesse escondido naquele bairro. Ela está bem sofrida, bem debilitada, né? Acho que ninguém esperava, né? Não, claro que não, né? É que o pessoal falou que ele frequentava aqui, mas... Não, eu conheço ele, de verdade eu não conheço. Ah, vocês nunca chegaram a ver? Eu nunca vi, nunca. Eu já vi porque eu morei próximo do local dele, mas... Não sabia nem que ele tinha contato com ela, não fiquei sabendo depois do ocorrido. Esse é mais um endereço que foi vasculhado pela polícia. É um terreno grande, tem outras casas lá dentro também, inquilinos. Então a polícia veio até aqui, fez buscas no local, porque é um local bem próximo à casa onde ele mora com a família. Então a polícia acredita sim que ele possa ter vindo para cá. Ainda mais porque o carro vermelho dele, o Up, foi encontrado a cerca de 3 ruas daqui. Então 3 ruas para lá o carro foi deixado. Então, tudo indica que ele estava nessa região, deixou o carro estacionado no local, quando ninguém viu, até para não levantar nenhuma suspeita, porque ele sabia que a polícia já estava atrás, que a polícia já tinha as placas do carro, então ele tinha que se livrar do veículo de qualquer jeito. Então, ele deixou o carro bem próximo daqui, a cerca de 3 ruas, e de lá sumiu. Por isso, a polícia chegou a vir nesse endereço aqui, para saber se ele veio para cá, porque o carro estava próximo. Então, havia a possibilidade do Paulo ter se escondido aqui. A gente percebe que é um terreno grande, ó. Então tem várias casas. A idosa aposentada que mora aqui, os vizinhos contaram que ela chorou muito, que ninguém esperava que isso iria de fato acontecer, apesar de que todos já sabiam
como o Paulo era. Na verdade, todos sabem como ele é. Um homem muito ignorante de acordo com os vizinhos. Eu conversei com uma moradora aqui da rua que ela prefere não se identificar, mas disse que o Paulo por várias vezes frequentou aqui, então ele é muito conhecido na região, não só como Paulo, mas como Madureira ou Madrugada, por conta da loja dele de autopeças, do desmanche dele. Então, segundo essa moradora, toda vez que o Paulo vinha aqui, ele não era muito de conversar com o pessoal, mas as pessoas sabiam da fama dele de ser muito grosseiro e, segundo ela, ninguém podia falar não para ele. Então, dizer não para o Paulo era como arrumar uma briga. Por isso que todos acabavam fazendo o que ele queria. Ele era meio que o manda-chuva aqui no bairro. Todos sabiam da periculosidade. Não imaginavam que chegaria de fato a cometer esse crime, a matar 3 pessoas de forma cruel, 3 inocentes. Mas aqui na rua, neste bairro bem próximo aonde ele morava, o Paulo também era temido. Policiais entraram no bar onde um amigo de Paulo trabalha. Batata, segundo a polícia, seria um criminoso temido na região. E foi ali no bar dele que Paulo foi visto por testemunhas. Funcionários foram questionados pelos investigadores. Paulo teria passado ali nos primeiros dias em que fugia da polícia. Os detalhes do que aconteceu naquele domingo levam a polícia a acreditar que Paulo costumava andar armado. Seja lá qual for o motivo, ele amedrontava quem estivesse por perto. Conversamos com o advogado de Paulo. Eu estou ligando para o senhor para saber como é que está a situação do Paulo. Ele ficou de se entregar, como é que está? Então, Liliane, a gente estava tratando da apresentação dele antes de ser decretada a prisão temporária. Aham. E o contato que eu tive com ele foi só no dia que ocorreu o crime. Depois a gente não teve mais contato. Por isso que não dá pra gente prestar algum esclarecimento, entendeu? Ah, entendi. Então foi só no domingo mesmo. Isso. Tivemos um breve contrato na segunda-feira também para tentar tratar dessa apresentação dele antes da prisão temporária ser decretada. Eu acho que até ele ia se entregar, mas a mídia tá muito em cima, tá meio complicado. Nem contato com ele fez mais. Doutor, e no domingo o que ele falou, assim? Ele estava desesperado? Como é que ele estava? Todo mundo fica desesperado com um acontecimento desse, né? Todo mundo fica. E na segunda-feira ele pretendia ainda se entregar quando ele falou com o senhor? Sim. Pretendia sim. E aí o que impede ele agora é o quê? A presença da mídia? Não. Foi isso que eu disse. Aqui eu acho que o negócio está muito barbarizado assim, na televisão, né? Então ele deve estar com medo, tanto é que não fez mais contato. Não fez mais nenhum contato com a gente. Foi aqui nesta praça o último encontro entre Isabela e Rafael. Era por volta das 11 horas da manhã de domingo. A Isabela estava sentada aqui no banco, chorando, desesperada, sozinha. Foi quando ela ligou para Rafael. Ele largou tudo, veio às pressas, veio tão rápido que acabou deixando o celular em casa. Os dois ficaram conversando aqui. Isabela disse que já não suportava mais aquela situação com o pai e principalmente a distância entre ela e Rafael. A Isabela, até na hora que saiu de casa, viu o pai chegando, mas ela conseguiu correr, ele não viu Isabela passando, por isso que ela conseguiu chegar até aqui. Depois de um tempo aqui no local, eles decidiram ir até a casa de Isabela, já que a mãe dela estava ligando, disse que estava preocupada. Então, o pai de Rafael encostou o carro aqui na praça e os dois jovens entraram no veículo. Daqui, eles seguiram até a casa do Rafael, que é bem próxima. A mãe de Rafael entrou no carro e os 4 seguiram até o endereço, até a casa de Isabela. Mas ninguém imaginava que Paulo já estaria lá, esperando por eles, principalmente armado. Foi uma surpresa para todos da família, uma infeliz surpresa, principalmente também para a atual esposa de Paulo. Por telefone com o nosso produtor, ela disse que não esperava que isso acontecesse, que Paulo saiu de casa como saía todos os domingos, até mesmo para visitar a mãe. Ela só soube quando chegou a notícia. Foi desesperador. Ela afirma que desde então não teve mais contato com o Paulo. Eu nem conhecia a família, mas eu também estou sofrendo pela família.
família. Mas eu não estou acobertando ele. Não, exato. Eu não sei onde ele está. É isso a polícia já esteve na minha casa. Eu não estou acobertando jamais. Se realmente aconteceu, se foi, né, que aconteceu, mas se foi o pai, o pai tem que pagar. O delegado acredita que Paulo tenha mudado o visual para não ser reconhecido. Ele teria raspado a cabeça ou até mesmo pintado o cabelo de grisalho. O fato é que Madureira pode estar mais próximo do que se imagina. Por isso, quem está perto tem medo. Isabela pediu proteção da justiça. Ela, a mãe e o irmão mais novo estão em endereços secretos. Paulo não tem nada a perder.